Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas aulas para os alunos do sexto ano, estamos estudando agora multiplicação e divisão com números naturais. E mais precisamente, nessa aula, vamos estudar a divisão com números naturais. Muito bem. Basicamente, a divisão ela pode ser utilizada em duas situações. Quando a gente precisa dividir uma quantidade em partes iguais ou quando a gente precisa descobrir quantas vezes uma quantidade cabe em outra, certo? Vamos ver esses dois exemplos. Então, primeiro exemplo, a ideia de repartir em partes iguais. Peguei aqui o exemplo do preço do buquê de flores. O enunciado do exemplo diz o seguinte: com a venda de buquê de flores, Graziela arrecadou, no mês de maio, R$ 600. Sabendo que todos os buquês têm o mesmo valor, quanto custou cada um deles, se foram vendidos 20 buquês? Reforçando, a Graziela arrecadou R$ 600 com a venda de buquês. E ela vendeu 20 buquês. Para descobrir quanto custou cada buquê, basta fazer a divisão desse valor de R$ 600 pela quantidade de buquês vendidos, certo? Então, ela fez a divisão de 600 dividido por 20, que deu 30, certo? Então, cada buquê custou R$ 30. A propósito, você sabe fazer essa divisão? 600 dividido por 20? Acompanha. Vamos armar a divisão assim, ó. 600 dividido por 20. E embora a gente não precise colocar essas letrinhas, ó, representando unidade, dezena e centena, nem tampouco aqui, centena, dezena e unidade, a gente não precisa colocar essas letrinhas. Eu decidi colocar para poder mostrar como faz sentido a gente pensar na divisão assim, ó. Olha só, 6 centenas divididos para 20 pessoas, por exemplo. 6 centenas dividido para 20. Quantas centenas cabem a cada uma dessas pessoas? 0 centena, né? Beleza? E 0 centena vezes 20 dá 0, né? Quando a gente faz a subtração, vê que restam ainda as 6 centenas, certo? Não, você não aprendeu assim? Não tem problema, só olha o que vai acontecer agora. Essas 6 centenas, eu vou trocar 6 centenas por 60 dezenas. E aí vou juntar com essa 0 dezena aqui. Ora, 60 mais 0 continua 60, né? É aquela história de descer esse 0 para cá, ó. Então, esse 60 que aparece aqui são 60 dezenas, tá bom? E aí, 60 dezenas dividido para 20, digamos, pessoas, dá quantas dezenas para cada? 3 dezenas para cada. Entendeu até aí? Daí vou fazer o seguinte: 3 dezenas vezes 20 vai dar 60. E a gente vai ver quantas dezenas sobram. Nenhuma, tá? Vou descer o 0 para cá. E aí nós temos 0 unidade para dividir para 20 pessoas. Dá quantas unidades para cada? 0, tá? E aí, se ainda quiser fazer 0 vezes 20 dá 0, subtrair e ver que o resto é 0. Enfim, o resultado é como nós esperávamos, 30, né? Certo? Beleza? Qualquer dúvida, poste nos comentários. Vamos ver o segundo exemplo. Agora a gente vai pegar a ideia de calcular quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Tem aqui a imagem de uma corda. E o exemplo se refere exatamente à partição de uma corda. Partir uma corda, tá certo?
em fazer pedaços com ela. Muito bem, o enunciado diz assim, ó, Fernando tem em sua garagem um rolo de corda de 14 metros. Em quantos pedaços de 2 metros é possível dividir essa corda? Ok, né? Fernando tem uma corda de 14 metros e ele quer partir em pedaços de 2 metros. Então, basta fazer a divisão 14 dividido por 2, que dá 7. Então, serão 7 pedaços de corda, tá? Então, cabem 7 pedaços de 2 metros nessa corda de 14 metros. Vou ilustrar aqui, tá? Aqui é como se fosse a corda, que ela tem 14 metros. E digamos que daqui até aqui sejam 2 metros. Então, observe que nessa corda de 14 metros cabem exatamente 7 pedaços de 2 metros, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? Muito bem, se tiver qualquer dúvida, poste aí nos comentários, tá? Então vamos formalizar o seguinte, que a divisão é uma operação utilizada para dividir uma quantidade em partes iguais, que foi esse caso do buquê, né? Ou descobrir quantas vezes uma quantidade cabe em outra, que se refere ao exemplo aí da corda que a gente acabou de ver. Usualmente, a divisão é representada pelos símbolos. Esse símbolo aqui, ó, destaca ele aqui maior, é um tracinho com uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo, certo? Ou esse outro símbolo, que é simplesmente uma bolinha em cima e outra bolinha embaixo, beleza? Aqui uma curiosidade, você já estudou fração? Lembra de ter estudado fração? Lembra que uma fração, um exemplo de fração, tá? É 2 terços. Você consegue perceber a semelhança disso com isso? Certo? Toda fração é uma divisão. E esse símbolo da divisão remete exatamente a uma fração, tá? É como se esse pontinho fosse um número e esse outro pontinho fosse outro número. E esse tracinho aqui fosse o traço da fração. Sabia disso? Bom, mas partindo aqui para o final da aula, na hora de armar uma conta, armar o algoritmo, lembra? Algoritmo significa conta, continha da divisão, certo? A gente usa essa estrutura. Vamos colocar aqui o número chamado dividendo, aqui o divisor, aí vamos obter o quociente e o resto, tá? Quem é o dividendo? É o valor a ser dividido. Por exemplo, 45 dividido por 10, tá? 45 é o dividendo, certo? E esse 10 se chama divisor, tá? O divisor é o valor pelo qual se deseja dividir o dividendo. O 45 é dividido pelo 10, tá? Então, 45 é o dividendo e 10 é o divisor. Muito bem. O quociente é o resultado da divisão. Nesse exemplo aqui, o quociente vai ser 4. 45 dividido por 10 dá 4. Então, 4 é o quociente, também chamado como resultado da divisão, tá? 4 vezes 10, 40, faz a subtração aqui, e o que sobra, nesse caso, já que o que sobrou é menor do que 10, ó, então o que sobrou é o resto, tá? Então, quociente é o resultado da divisão. Importante perceber que ele pode ser exato ou gerar um resto, tá? Igual ou diferente de zero.
E o resto é o valor que sobra, ou não, caso o respaldo só seja zero, né? Ao efetuar a divisão. Beleza? Muito bem. Então a gente vai ficar por aqui nesse vídeo, onde a gente viu aí a introdução, a divisão, tá? A parte teórica, os exemplos. E no próximo vídeo a gente vai aprender com mais detalhes o algoritmo da divisão. Se tiver qualquer dúvida, poste nos comentários. Se não tiver dúvida, até nossa próxima aula.